Estamos começando aqui mais um MagCast, né? O MagCast de hoje é o episódio 28, com o tema Os Jovens e a Igreja. E hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial, já conhecida de todos vocês, a Amém. Eloá Araújo. Ela que é líder de jovem, não é? Da Igreja do Senhor Jesus, da Igreja Congregacional Vida com Cristo, a ICVCC, e se encontra hoje aqui conosco, não é, Eloá? Boa Isso mesmo. Boa noite, Deus noite, gente. abençoe. A graça e a paz do Senhor para todos. E boa noite. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor hoje nesse episódio. É um tema muito preciso, né? É Para verdade, nós, verdade. cristãos e também para quem não é. Isso. Falar sobre os jovens e a igreja do Senhor. Então, vamos lá. Vai ser maravilhoso, né? Nós vamos fazer uma Amém. viagem aqui nas asas do Espírito Santo e ele vai conduzir tudo para o que ele quer, não é? Amém. Mas vai ser mais um MagCast de aprendizado, não tenho dúvida disso, como todos os episódios, porque Deus é Deus. Mas para promover toda essa maravilha, nós temos aqui a OH Produtora, não é? Conteúdo, ela cria conteúdo audiovisual da melhor qualidade. Tem tudo a ver com esse estúdio aqui maravilhoso, a OH Produtora. Você não vai se arrepender em contratar a produção da OH Produtora. Assessoria de Marketing Pick Plus Company. Ela pode ajudar empresas, né, com orientações especializadas para promover marketing, atrair clientes num preço aqui, olha, pequenininho. Você também não vai se arrepender em contratar aí a Pick Plus Company. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E falar sobre jovens, não é? É algo assim. A nossa igreja sempre foi, graças a Deus, surtida, sempre foi muito Verdade. abençoada pela presença dos jovens, né? A marca da Isso. ICVCC, não é? Graças a Deus. E a dificuldade que nós líderes temos, as igrejas em si, de poder trazer os jovens, não é, ao conhecimento da palavra de Deus. E além de trazer os jovens, poder segurar esses jovens na igreja, que é outro grande É. desafio, né? E você, como é jovem, não é, Eloy? E você é líder de jovem e você sabe muito bem como é isso aí. É, eu vou fazer aqui, não é? Primeira pergunta, que diz assim, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, é mencionado: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Como os jovens podem viver uma vida de santidade em um mundo cada vez mais secularizado, não é? Onde a palavra de Deus tem ficado distante dos corações, não é? Onde as pessoas, infelizmente, muita gente não quer saber de Deus. Como fazer Isso. isso? Você, como vida de jovem que tem trabalhado com jovens. Então, mediante a tudo que vivenciamos na Igreja do Senhor, em relação aos jovens, é como diz aí em Pedro, temos sim a capacidade de viver uma vida em santidade, por mais que a gente viva em um tempo, em um mundo Secularizado. secularizado, né? De tantas coisas que vêm acontecendo, né? Isso, Fraquezas, muitas isso. coisas que vêm acontecendo. Não podemos ser perfeitos, mas podemos sim viver em santidade como pessoas que servem a Deus, Concordo né? plenamente. A gente não vai alcançar a perfeição nunca, Isso. mas a santidade a gente consegue, porque quando a gente consegue nos preencher do Espírito Santo, buscar a palavra do Senhor, se dedicar às coisas do É, Senhor, em devoção ao Senhor, conseguimos entender um mundo diferente é daquilo que a verdade. gente consegue enxergar no meio assim desse meio secularizado, né? A gente não Aham. consegue se perder no meio do caminho. A gente acha o caminho no Senhor. Você está falando como jovem que você é, não é? Amém. Isso. Pode falar, pode falar. Então, é justamente isso. A gente só consegue entender um caminho se a gente passar por esse caminho. Então, se a gente conseguiu percorrer esse caminho com Deus e de santidade, a gente sabe o que é aquilo porque a gente vivenciou aquilo. Isso. A gente tá buscando aquilo. Então, quanto mais a gente busca no secreto, porque muitas das vezes eu costumo falar muito sobre o secreto, porque o secreto é só você e Deus. Só Ele sabe o que você está passando. Só Ele sabe o que está dentro de você, o que
tem te afligido, que tem feito o que está acontecendo com um debate entre você com você mesmo. E ele sabe o que está aí dentro. É o conflito, né? Esse conflito, esse confronto, né, de você contra você Isso mesmo. mesmo. Então, a gente consegue entender o que é a santidade quando a gente desce na presença do Senhor, se humilha na presença do Senhor, reconhecendo que somos fracos, falhos, pecadores, mas que existe uma perfeição que nos aperfeiçoa E que nas nós nossas fraquezas. necessitamos dessa presença, não é? E se precisamos disso para prosseguir, porque sem ele a gente não consegue dar um passo à frente. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, a gente não consegue dar um passo à frente, porque ele é a nossa força. Então, a maioria dos jovens se sente muito fraco ultimamente, né? Ultimamente, assim, nesse tempo agora. Mas Jesus, ele diz lá em Pedro também que somos fortes. Então, que a gente não venha a ser levado como padrão desse mundo, mas que a gente venha se conscientizar com aquilo que o Senhor nos molda, aquilo que o Senhor diz sobre cada um de nós, a nossa verdadeira identidade. Perfeito. Então, tem a ver com a nossa identidade também em Cristo, né? A nossa identidade que ele faz a gente entender quem somos e quem somos nele, né? Porque tem uma diferença entre essas duas. Ela, é dentro disso, né, que nós estamos conversando aqui. Eu queria que você falasse aqui para o nosso público, não é? Como você conheceu a Jesus e você chegou, né? E tem chegado a cada dia nessa busca, né? De uma intensidade, de uma comunhão maior com o Cristo. Como foi que tudo isso aí aconteceu? É importante o nosso público saber, porque você é jovem igual a todos aqui que estão nos assistindo, né? Estamos falando sobre vocês, né? Para mostrar que não é porque você é jovem que você tem que estar no mundo, né? E se entregando às coisas as coisas do mundo que vão prejudicar a sua vida, não é? Porque Isso. tem coisas quando nós falamos das coisas mundanas, são aquelas coisas que a palavra condena, que vem a prejudicar a nossa comunhão com Deus, não é? Isso. Então a gente tem que saber separar. Temos que saber separar uma coisa da outra. E você, como jovem, eu quero aqui que você passe para o nosso público como foi que aconteceu aí essa sua história com Deus, não é? Pode ficar à vontade. Então, a minha história com Deus, eu sempre fui uma jovem assim que cresceu em berço evangélico, cristão, né? E minha mãe sempre me ensinou a estar sempre nos caminhos do Senhor, seguindo os princípios do Senhor. Desde criança eu sempre fui à igreja, sempre fui crescendo nos caminhos do Senhor. Mas a conversão é uma coisa muito diferente de você crescer em um berço evangélico e vivenciar desde criança uma rotina de estar indo para a igreja, vivenciar aqueles cultos e tudo. É verdade. Então, aos meus 4 anos, o Senhor foi trabalhando dentro de mim em relação ao meu chamado, né, a tudo que Ele tinha na minha vida. E Ele foi desenvolvendo dentro de mim. Só que quando eu cheguei à parte da adolescência, sempre tem aquela coisa, né, aquele confronto das coisas que acontecem ao nosso redor. Mas o Senhor sempre nunca deixava que eu viesse a chegar a fazer coisas que viessem a me tirar do caminho que minha mãe sempre tinha me ensinado, meus pais tinham me ensinado. São as coisas que o inimigo ele oferece, né? Isso, para sempre a gente sair desse Uhum. caminho. E o Senhor sempre me direcionava ao mesmo caminho, ao mesmo caminho. E aí, pronto, aí aconteceu que o Senhor me converteu aos meus 18 anos, né? Nova, né? De verdade, assim, converter de verdade foi quando o Senhor, ele começava a me preencher no meu secreto, porque foi a partir do momento que eu comecei a buscar ele vinha falando ao meu coração, e a cada palavra que o Senhor usava, eu ia absorvendo, e o Senhor, porque eu sempre fui da sua igreja, né, pastora? Então, o Senhor falava através da sua vida, e aquilo ia me confrontando, eu sabia que eu estava errada, eu sabia que eu precisava melhorar diante do Senhor, e isso foi crescendo dentro de mim, que eu precisava mudar, eu precisava tomar uma decisão. Eloá, explique para o nosso público, porque nem todos têm o conhecimento, né, da palavra do Senhor. Uhum. Eu tenho seguidores que não conhecem a palavra de Deus e outros que conhecem. E glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Explique para eles o que é a conversão, não é? Você, como jovem,
não é? Com a experiência que você passou e tem passado a cada dia. É quando você de verdade abre o coração para Deus e sabe que Ele vai estar ali com você e que você está se rendendo aos pés do Senhor de verdade. É quando você renuncia o seu eu e faz com que ele cresça cada vez mais dentro de você. Então não existe o seu livre-arbítrio mais. Então existe a vontade de Deus na sua vida. Então não existe uma autonomia. Existe a autoridade do Senhor sobre você. Isso é bom ou ruim? Explique. Isso não é ruim. No início, muita gente, a conversão Não é é? algo, não é ruim, é a coisa melhor que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E assim, como somos jovens, né? O mundo sempre tem aquela As coisa, tentações são bem maiores. isso, vai ser fácil quando você se converte, quando a gente serve a Deus, não é fácil. O início de tudo nunca vai ser fácil, mas quando você entende que você ama Jesus e que tudo aquilo que você quer é agradar o coração de Deus, nada pode fazer com que isso venha a ser maior na sua vida. Então, aquele desejo de agradar o coração do Senhor ia crescendo, crescendo, e eu fui vivenciando o primeiro amor. A conversão é quando você tem aquele primeiro amor de impacto, assim, sabe, com Jesus. Então, só é você e Jesus, é aquela coisa maravilhosa que só a pessoa e Deus sabe mesmo. Ou ela eu quero ver se você sente, né? Sentiu a mesma coisa que eu senti. Que eu me converti jovem, muito jovem. Não tão jovem como você, mas eu era jovem. Então, o que aconteceu? Quando a gente se converte, é como que Jesus, ele deixasse de fazer parte daquele Deus que eu conhecia de ouvir falar, Isso. mas agora de com ele caminhar. Sabe? Como que ele saiu lá de cima e passou a caminhar bem comigo aqui, pertinho. bem pertinho. Isso. E passou a ser alguém que faz parte da minha vida. E dos meus dias, né? Isso. Então tem até uma canção que és o dono dos meus dias. Sempre comigo todo o tempo. E quando a gente conhece ao Senhor de verdade, assim, quando a gente se converte ao Senhor, a gente vai conhecendo Ele e Ele passa a ser o dono dos nossos dias, porque verdade. está conosco o tempo todo. E foi crescendo, e aquele anseio de estar na presença do Senhor, fazendo aqueles devocionais, estando no secreto. Por isso que o secreto é um momento muito seu com Deus. É um momento que você ora ao Senhor, fala para Ele tudo que está dentro do seu coração, porque a sinceridade, a sua sinceridade com Deus precisa sempre ter. Isso, Então, verdade. nós jovens precisamos entender isso, que precisamos ser sinceros com Deus. Está acontecendo isso, isso e isso. Seja Deus. lá o que for, até que seja algo que desagrade, mas você tem que ser sincera com Deus. Porque faz parte também da humildade nossa diante do Senhor. Então, a gente se humilha na presença do Senhor para que Ele venha a fazer algo novo dentro de cada um de nós. Isso mesmo. Então, conforme eu fui falando ao Senhor, fui buscando a presença do Senhor, mais Ele foi se revelando na minha vida. E aos 19 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Quando eu estava Quer dizer, foi tudo muito louvando, rápido, não foi? Foi, não demorou muito, né? Porque quando a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo, ele começa a estar perto, e ele Isso. começa ali a trabalhar. Isso. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo aos 19 anos. E aí foi uma caminhada, não foi fácil. Foi quando o Senhor começou a me colocar responsabilidades que eu achava que não tinha a capacidade, mas o Senhor sempre foi me mostrando que eu não tinha de verdade a capacidade, mas que Ele era a minha capacidade, Ele Glória era a a minha Deus. força. Então, faz toda a diferença quando a gente entende que a nossa capacidade não é nossa, é do Senhor e é tudo Ele. Então, nunca vai ser sobre nós, é sobre o Senhor mesmo. Isso faz traz todo o diferencial, né? É. Quando nós sabemos que, claro que temos o nosso valor, esse valor quem nos deu o Senhor, foi Ele, mas tendo sempre a consciência que com Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, não é? E a honra é dele, a glória é para ele. Então, o destaque tem que ser ele. Totalmente E nós dele. estamos aqui para servir, não é, Eloá? Servir, isso Estamos mesmo. aqui para servir. Olha, a família é um lugar central, uma referência para apoio no caso de algum problema. Isso é notório, né? Verdade. Uma base para projetos futuros e construção de valores. Porém, não é o que sempre acontece.
principalmente nos dias atuais, né? Como a igreja pode ajudar os jovens a lidar com problemas emocionais, como ansiedade, depressão, e melhorar sua relação com os pais e família? Como pode ajudar? Isso, Acolhendo, com amor, sem aponte, sem julgamento. isso, Porque a gente vive a nossa vida, a gente não vive a vida do outro, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue sentir um pouco do que o outro sente. isso. Então a gente começa a tentar ajudar o outro sem apontar o dedo, sem julgar, Isso é muito acolher importante, né? Porque, isso, infelizmente, geralmente as pessoas, ao invés de estender a mão e acolher, isso. elas gostam logo de dizer: mas por que você fez isso? Não era para você ter feito É, isso. Você errou nisso. Você fez aquilo. porque a pessoa já sabe que tá E errada. isso. Aí vem mais outra pessoa para dizer que tá errada e não tá Você vai tirando ajudar ou criticar. ou você vai jogar mais pedra ou vai acabar comigo, Isso, não é? isso. Pode falar. Então, aí a gente sabe que os pecados, os nossos erros, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Todos Isso nós mesmo. temos esse conhecimento de que é certo e o que é errado. Isso mesmo. E quando a gente entende que o Senhor, ele nos direciona para aquilo que ele quer, a gente sabe que nada pode ser empecilho, né? Isso. Então, o Senhor, ele nos direciona e sempre nos faz se preenchidos, né, com aquilo Isso. que ele quer. E no caso, a gente consegue absorver e passar para o outro aquilo que a gente também queria que fizesse com a gente. Isso. É isso aí. Não é verdade? O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o Para outro. o outro. O que eu não quero para mim, eu não posso. Eu não posso querer que o outro venha, não é, a passar ou a sentir aquilo que eu sei que vai me prejudicar. O que nos prejudica não pode ser passado para o outro. Isso. O que eu não quero receber de ruim do próximo, eu não posso passar para ele. Isso Não é mesmo. isso? Isso E mesmo. isso faz toda a diferença. Essas doenças psicossomáticas, elas têm aumentado a cada dia por falta de algumas coisas, né? Nós sabemos, mas uma das coisas que nós temos vivenciado na igreja, que nós trabalhamos, né, lá, É. com esse tipo de situação, e nós temos visto muito a questão da cobrança. A cobrança, gente, olha, onde há a cobrança, sabe, faz com que a pessoa se sinta muito pior do que o que ela já está se sentindo. Isso. Nós não estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para ajudar. Porque Ajudar. quando eu cobro do outro, não é? A pessoa está passando por um momento difícil, eu chego lá e pioro a situação dela, apontando os erros, eu estou me colocando no patamar de que eu sou correta, Superior, né? que eu sou superior. Comigo não aconteceu isso. Por causa disso, disso, disso. Mas você sabia, e por que fez? Isso. Tem coisas que nós não podemos, ainda que você tenha o seu pensamento, eu tenho aprendido isso com o Senhor, sabe? Porque Deus é Deus e Ele é perfeito. Isso. Mas nós passa em nossa mente muita coisa. Mas nem tudo que passa no nosso pensamento a gente pode falar. Poxa, se eu for falar isso aqui vai entristecer a pessoa. Ainda que eu pense. Eu tenho que me superar, sabe, dentro de mim mesmo, para que eu possa ter a condição de ajudar aquele que está precisando da minha ajuda. Sabia, Eloá, que muitas vezes eu chego lá na igreja e só Deus sabe como é que eu me encontro e eu não estou bem. Mas eu tenho que passar o bem de Jesus para todo mundo. Quando muitas das vezes eu estou precisando que passem para mim também o bem dele Isso. e as pessoas não atentam para isso. É. Já aconteceu isso comigo também. Quanto mais a gente faz, né? Não que a gente queira receber. A gente sempre tenta fazer as coisas. A gente faz as coisas sem querer nada em troca. Mas aquela consideração, aquele acolhimento, a gente Isso. também quer que a E a gente receber. gratidão, E a gratidão, não é? na consideração também. Isso. Então, muitas das vezes, aqueles que mais dá, eles estão necessitando de receber. Isso mesmo. Isso é um fato. É. Só Isso que é eles fato. preferem dar. Não, e as pessoas acham assim, porque a gente se doa, É. parece que nós somos invencíveis, imbatíveis, quando não.
O Senhor disse que é melhor dar do que receber, mas quanto mais a gente dá, mais o inimigo se levanta, mais se há uma cobrança em cima de nós. Percebe isso? Isso. As outras pessoas podem fazer tudo, mas quando é você, por que você fez isso? Você não podia. Você poderia ter agido diferente. E eu estou falando isso não é em questão de pecado, não. Eu estou falando coisas do dia a dia. É, isso mesmo. E a cobrança é algo que nos deixa, assim, desconfortáveis. É Sabe? verdade. E interessante que Jesus está levando a nossa conversa para isso, não é? E nós estamos falando aqui sobre os jovens e a igreja. Jovens, a igreja. E será que não existem uma das causas que possa expelir, ou até que os jovens não cheguem nem à casa de Deus, não são as cobranças? Isso. Não é a maneira como está sendo aí divulgado quem é Jesus? Que não pode, não pode isso. Isso, Não fala aí, pode você é jovem, você trabalha aquilo, aí né? Porque como com jovens. nós somos jovens, né? Aham, Então, a primeira coisa é o quê? A gente vai conversar com alguém, né? Com jovens, nós jovens. A gente conversa com um amigo. Ah, já aconteceu, né? aham. E na sua igreja pode isso? Na sua igreja acontece disso? Porque na igreja que eu era, acontecia isso e isso. Entendeu? Sempre tem aquela Pode coisa. falar? E pode, Pode falar? aquilo. Pode. Vamos supor, na sua igreja pode sair para o shopping, pode Sei, ir para o parque, pode fazer sei. aquilo, porque na minha igreja E não pode, podia. é. E pode fazer isso. Ou Pode. então brincar. Vamos supor, nos encontros, né? Você tá brincando ali de futebol. Aham, Aí tem a parte do grupo das meninas e o grupo aham. dos meninos. E Isso. pode. Claro que pode, Pode. porque qual é a malícia nisso? É isso. A não ser a intenção do coração, Isso aí. Aí é onde muda né? tudo, né? Então, Não é aí a brincadeira em misturam si. muito as coisas, entendeu? Do que pode e do que não pode. Então, tudo que está no mundo não pode estar dentro da igreja, porque Jesus veio para fazer coisas novas em nossa vida, nos transformar em novas criaturas. Então, aquilo que é velho fica para trás Isso. e tudo se fez novo. Isso. Então, nada Mas que isso é não quer dizer que velho. você vá se excluir do Isso, mundo, porque nós não, moramos nele. isso. Fazemos parte dele. Nem tudo convém a gente estar Isso. né? Isso. Fazendo. Então, é muito relativo essa questão de poder e não poder. Assim, vai depender muito da intenção, do que você vai estar fazendo, daquilo que está sendo proporcionado, né? Ô, Eloy, esporte é pecado? Não. Porque o que é que traz o esporte? Traz Saúde. benefício para a Isso. saúde, Isso. traz bem-estar, Isso. traz disposição, Isso mesmo. né? Traz muita coisa boa. Traz muita coisa boa. Então, Jesus, ele iria criticar o esporte, por que ele criticaria? Qual é a intenção de Jesus em criticar o esporte? Não vejo. Não vejo. Entendeu? Eu acho que não tem nenhum motivo algum de Jesus criticar algo, né? Isso. Que vai vem beneficiar beneficiar. os filhos dele, as Isso. pessoas, que vai fazer bem a cada um. Faz bem para a Isso. mente, faz bem para o Isso. psicológico. Isso. Para o Então, corpo, né? para o corpo. Isso. Então, não tem o que se falar. Então, é tudo que faz mal e que faz parte do inimigo da coisa errada, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas as pessoas, às vezes, colocam as coisas que não são erradas e misturam Isso. com 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 dogmas, dogmas, com doutrinas, entendeu? Protocolos que foram criados pelos homens e não por Deus. Isso. Então, Isso se mesmo. Jesus não falou para você que isso é pecado e que isso aqui não é algo que vai te fazer mal, então não é pecado. Mas uma coisa que te faz mal, que faz você sair do caminho do Senhor, já é pecado, É né? isso mesmo. Tudo que faz a gente sair do caminho dos pés do Senhor É pecado. é pecado. É pecado. E o inimigo, ele vem de N maneiras, sabe? Ele pode estar em qualquer lugar, Isso, através de qualquer pessoa, isso mesmo. ou de qualquer situação. Academia é pecado? Não, vai ser pecado a maneira como você vai se portar ou não.
Isso. Pode ser pecado ou não. Vai depender da intenção do seu coração. Vai depender de como você vai se vestir, o seu comportamento, como Isso. você vai aí exercer. Entendeu? São muitas coisas que são colocadas aí, não é? Na balança. Não é pecado, mas pode te levar ao Isso pecado, aí. né? Isso. Pecado de várias coisas que pode acontecer ali naquele momento, né? Isso. Porque Isso. você vai estar em um local. Não é o local que te causa um pecado. É o que você vai fazer através daquele local, Isso aí. daquelas pessoas. Tem que Com as... vigiar? Tem Tem que que vigiar. vigiar. Mas como a gente tem que vigiar em qualquer lugar, porque até na igreja a gente tem que Tem vigiar. que vigiar. Porque existem algumas coisas que não provém do Senhor, mas que está no meio. E isso aí, porque na Que é própria igreja tem pessoas que são convertidas e outras não, isso. entendeu? Mas é para todos nós estarmos ali, mas temos que vigiar, Vigiar. Porque entende? qualquer coisa, o inimigo entra e E faz pode lhe pode fazer derrubar. É isso aqui que eu quero que o nosso público Isso. atente, entende? Não é o lugar que vai lhe levar à queda. Você tem que vigiar, claro. Pronto. Você está na academia, você sabe aí das suas fraquezas. Se você é alguém que não pode ver um corpo bonito, Isso. não é? Tá vendo aquelas mulheres ali com corpão. Aí você vai para uma academia, como é que se diz? Você está afrontando a Deus. Exatamente. Ou então escolher Entende? um horário que não tenha muita gente, né? Isso, porque tem Você que vigiar e vigiar. usar Porque tem que estratégias vigiar e para você usar não cair. estratégias. Vocês estão entendendo. Eu sei que vocês estão É, entendendo. isso. Entende como são as coisas? Então é bem por aí. É bem por aí. Eu fiz a academia, não é? Vou fazer novamente meus exames para ser liberada aí, né? Pelo médico ou médica. E vou voltar à academia. Eu sou pastora. Não tenho nada a ver. Isso Não é que é mesmo. pecado, gente. Não é pecado. Certo? Então você pode levar sua vida normal. Agir naturalmente. E Jesus não vai dizer isso é pecado, isso pode, isso não pode. Gente, não. Certo? Agora, o Espírito Santo, ele tem uma maneira é, específica de operar na vida de cada um. Isso Aí mesmo. é outra Outra coisa. coisa. Não é lá? Verdade. Aí é outra coisa. E ninguém Você pode como botar a jovem, mão. isso, ninguém pode. Bom, você é líder dos jovens, você canta, né? Você é cantora lá da nossa igreja, você tem um Instagram, não é? Você é pregadora, certo? E você como jovem, tem muito a ver, tem tem igrejas que tem doutrina que diz que é pecado cantar de calça, pregar de calça, É. não é? E aí, o que é que você diz, você como jovem? Se você fosse um jovem que não tivesse ainda o conhecimento da palavra de Deus, como você pensaria sobre isso aí? Então, é justamente isso. Acontece muito isso em relação às vestes, né? E eu acredito que, assim, até acho engraçado, porque, assim, a gente não é a roupa que vai cantar ao Senhor e louvar a Deus. Somos nós direcionados ao Senhor. Claro que a gente tem que ter a ordem da essência, né? Com certeza. A ordem da essência está ali sempre, nos Composto, né? mantemos compostos dentro da presença do Senhor. Isso. Mas o que vai levar a nossa verdadeira adoração, aquela redenção mesmo, é aquilo que tem dentro do nosso coração, ao Isso. Senhor. E não aquilo que está no exterior. É tudo que tem de dentro que Isso mesmo. sai para fora. Então, as pessoas estão confundindo algumas coisas e colocando alguns empecilhos no meio do caminho de algumas pessoas, aponta o dedo, julga, não sabe a causa, não sabe o que está acontecendo com o outro e acaba tocando no mistério de Deus na vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque assim, pessoas que já é convertida na casa do Senhor, Uhum. já tem um caminho, né? Que já percorreu, que tem raiz de verdade. Isso. Ela não vai cair com facilidade. Uhum. Ela não vai cair com uma ponte e com um julgamento. Agora, quando são pessoas que não têm raiz, que não têm aquela força Isso. mesmo na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, cai. Isso, verdade. Porque não tem aquela... Ainda está se alimentando, o alimento É. ainda
É aquele alimento Isso. superficial, aquela coisa ainda Espírito leve, Isso, o entende? Espírito Santo ainda Aos trabalhando, aos poucos. poucos. Então, é a gente saber falar com o outro, é saber conversar, explicar. Isso. As Ter pessoas paciência, ter né? paciência com o processo do outro. Não é porque Jesus trabalhou na sua vida que você não pode usar uma blusa com alça, uma saia, uma Uhum. calça, que com o outro já aconteceu dessa forma. Então, tem uma etapa, tem fases da nossa vida que a gente tem que percorrer, mas isso não vai dizer o que a gente faz para Deus. O que vai fazer é a presença dele nas nossas vidas e aquilo que ele determinou para a gente. É isso mesmo. Então, se o Espírito Santo está sobre você, a unção do Senhor está sobre você, é independente da sua roupa, é aquilo que sai de dentro de você. Então, se você está falando de Jesus, se você está pregando, se você está dando testemunho, louvando ao Senhor, se está sendo de verdade para Jesus, vai sobressair, todos vão ver. Isso mesmo. Todos vão ver. A luz brilha, né? Então, não importa o que venham a falar para você, não importa se vão te criticar, se você tá usando uma calça, se você tá usando uma saia, se você tá com o cabelo preso, cabelo curto, longo, não importa. O que importa é o que você vai fazer para Deus. Então, se você é novo na caminhada com Deus, se você é recém-convertido e tá acontecendo isso com você, não desista, sempre persista naquilo que Deus já terminou na sua vida, porque assim, a nossa vida, quem vive somos nós. Perfeito. Quem Perfeito, vive Elon. somos nós. Então, o que o outro fala não vai adiantar de nada, porque quem vai vivenciar é você. Então, se você, que vive a sua vida, está olhando o que o outro está falando, Não vai viver. não vai viver. Então, nós que temos que viver a nossa vida, independente da vida do que as pessoas venham falar. São duas opções e uma escolha, né? E uma escolha. Você tem que escolher viver a sua vida. Vai doer? Vai, porque a gente não é de ferro. Com certeza. Dói, chora o que tem que chorar, mas não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus te chamou. Porque foi Vale a algo pena. que ele te confiou. Isso mesmo. Então, se ele confiou em você, você tá esperando o quê? O grande Deus confiou em você. Então, o que os outros falam não vai importar. Por mais que te entristeça, mas não desista. Eu sempre aconselho, assim, algumas amigas, alguns amigos que conversam comigo em relação a isso. E eu sempre converso ali, sempre desabafam comigo e eu sempre aconselho dessa forma. Nada pode te parar a não ser você mesmo. É verdade. Então, se você está olhando o que o outro está falando, não é o certo, porque é o que Jesus quer de você. O que é que você quer? Você quer agradar o coração do Senhor? Então, é essa a intenção que a gente tem que subir se for no altar, se for para pregar a palavra em algum lugar, contar um testemunho. Se essa for a sua intenção, nada vai poder te parar. Porque se você quer agradar o coração do Senhor, então nada vai poder te impedir de fazer aquilo, entendeu? Porque se é isso que te importa, é isso que você tem que fazer. Tem que estar firme no propósito de Deus na sua vida, Isso. não é? Firme lá, Porque realmente o inimigo vai se levantar de Através várias de- formas, de várias pessoas. com situações e através de várias pessoas. Isso, Porque ele usa muito mais as pessoas do que mesmo as situações, isso, né? isso mesmo. E é tanto que o pecado veio ao mundo como? Ele usou pessoas. Usou quem? Eva Eva e e Adão. Adão. Né? Não foi a situação, Uhum. entende? Dentro sim, daquilo que almejava os olhos, né? Isso, E sentia dentro do coração. O coração é Isso. enganoso. isso mesmo. O coração é enganoso. Eles Então, cobiçaram, né? e cobiçaram, né? E o coração, ele é enganoso e temos que ter muito cuidado com o que sentimos também. Isso. Porque até essa tristeza, você vai ficar triste? Vai. Mas não deixe essa tristeza enraizar dentro de você ao ponto de você parar. Pode falar aí com eles. Ao Pode falar. ponto de você parar. Então, se existe uma força dentro de você, não deixe que essa força venha a sair porque as pessoas estão te criticando, estão falando para você que não é assim. Tente te tirar o seu valor na frente de várias pessoas. Então, o que acontece é o que Deus fala para você. Ô, Eloá, olha só. Você vai dar ouvidos, e isso aqui eu tô falando para mim também, viu, gente? Você vai dar ouvidos à voz do seu melhor amigo que tem estado com você O tempo o todo. tempo todo? Ou você vai dar ouvidos à voz de pessoas que querem te derrubar e que por trás delas tem um inimigo terrível, que tem sede
contra tudo aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. O meu melhor amigo. Não é assim? Porque é com ele que eu conto, é com ele que ele está comigo o tempo todo. Ele me escolheu, Eloá, mesmo eu sabendo que não era capaz. Isso. E ele me escolheu. Você sabe de onde ele te tirou Isso, e aonde ele tem te colocado. isso. Então, quando a gente sabe de onde a gente saiu e de onde a gente está, nada muda. Nada pode tocar. Nada. Nada, nem ninguém pode tocar. Porque a gente sabe a história que a gente vivenciou e passou. Porque só nós sabemos o que passamos para chegar onde a gente tem chegado. Isso aí. Então, E o que estamos passando hoje para chegar onde para iremos chegar onde ainda. iremos chegar. Porque a nossa vida é um processo. A gente Isso. não vai. O Constante. nosso processo só vai acabar quando Jesus nos Isso. recolher. Mas vivemos em uma roda gigante, sempre Isso. descendo, subindo, rodando e mudando Isso. constantemente em estações. É. Então temos que respeitar as nossas estações, Isso mesmo. né? Respeitar. Se agora é um tempo de chuva, vá para a chuva. Vá se molhar. Agora, quando chegar o tempo de você viver a primavera, o verão, o sol, aproveite cada estação da sua vida, porque através de cada uma delas, Jesus quer te direcionar Mostrar pra alguma coisa. E Quer temos te que. ensinar. É isso aí. A gente tem que parar para observar a característica de cada uma, né, das estações e saber como iremos nos adaptar a cada uma delas. Isso mesmo. Porque nem sempre as coisas chegam a nós do jeito que nós esperávamos e como nós queríamos. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O Senhor sempre faz o melhor. Só que esse melhor para chegar a nós, a gente passa por um processo, gente, que verdadeiramente é um processo que dói. Não é, Ló? Dói. Isso. Mas quando passa esse processo e alcançamos o propósito, é glorioso. Verdade. Saímos outra pessoa. Somos muito mais fortes, como o Senhor diz, né? Nele nós somos muito mais que vencedores. E ele nos ensina a sermos resilientes e realmente a gente superar. Superar o quê? Os nossos medos, as nossas dores, porque dói bastante. Verdade. Ah, eu só vou se quando essa dor passar. E se ela não passar? Você vai parar? Isso. Você vai deixar de caminhar? Você vai deixar de fazer suas coisas? Porque nós que trabalhamos, a gente pode estar morrendo. Eu estou comparando aqui, viu, gente? O espiritual com aqui, a matéria física. Num trabalho, a gente pode estar morrendo como for, mas ninguém pode deixar de trabalhar. Isso. Até quando a gente procura um médico que não está aguentando, os médicos hoje em dia passam ali um atestado de 1, 2 dias no máximo. Para poder só se recompor. Isso, e olhe lá. E aí? Nossa vida espiritual é assim também, sabe? Nossa vida espiritual. Nunca me esqueço, Jesus chegou para mim e disse bem assim, filha, olha, na tua estrada não tem acostamento. É para você. Jesus disse para mim, na tua estrada, na estrada que tu vai percorrer, não tem acostamento. Porque eu não vou te dar tempo, nem de você parar para descansar. Por quê? Porque a obra é grande. Isso. Então, muitas das vezes a gente não entende. Não tem tempo para perder. Não tem tempo a perder, a gente não entende porque algumas coisas acontecem. Ah, Senhor, como tem sido difícil. Isso. Como tem sido difícil. Os jovens e a igreja, essa juventude de hoje em dia, não é, Eloá? Geração mimimi, como todo mundo fala aí, geração mimimi. Isso. Uma geração fragilizada demais. E o que você acha de tudo isso? É uma geração falta de algumas coisas, né? Falta de satisfação da vida, né? É uma Satisfeitas. insatisfação constante, né? Com tudo, né? De compreensão uns com os outros. É a geração do imediatismo. A gente quer aquilo que a gente tá vendo agora. Então, quer aquilo. Se não conseguir Se agora, eu não conseguir se frustra. agora, se frustra e entra num estado de nervos, numa ansiedade. Aham. Algo assim, existe uma fragilidade na área familiar, Isso, espiritual. isso. E o inimigo, ele entra nesse meio e através do Infelizmente, celular, tem ganho através muita de coisa. redes sociais, Isso. que tem levado muita gente a viver o padrão daquilo que Que também a não é sociedade realidade.
que não existe uma realidade naquilo que está sendo passado ali naquele celular, naquelas redes sociais. Verdade. Então, você acaba se frustrando, se comparando a vida do outro, Comparação é a pior coisa que sendo tem, que você sabe? não sabe nem o que é que a pessoa está passando por Não- trás daquela foto. Isso muitas das vezes é só uma mentira ali. É só uma mentira, que aquela pessoa também está querendo se enganar. Isso. Mas só ela e Deus sabe quando deita a cabeça no travesseiro. Chora ali no quarto. Ela, a gente tem visto muito isso, não vou citar nomes aqui, Isso, mas os famosos. isso. Quantos e quantos no meio dos famosos a gente tem visto marido, mulher, e tiram foto e brincam em tudo quando E ali é depois sai. tão somente uma maneira de se ganhar dinheiro, porque tem muitos seguidores, né? Então tem que passar sempre, todos os dias, muita coisa para Isso. o dinheiro entrar, mas quando sai ali da frente das câmeras, estão vivendo o inferno. E depois a gente também sabe, Do que através aconteceu. da internet, que é a mesma que exalta, é a mesma que derruba. É isso Né? mesmo. Porque o que tem de jovens aí tirando a vida por conta de publicações da internet, fake news, Isso. muitas coisas que vêm Isso acontecendo. mesmo. E até aconteceu um caso, caso, não foi? né? De De uma uma jovem menina que não tinha nada a ver, né? que não tinha nada a ver por causa de um fake news, de uma página de fofoca. Uhum. Ela acabou se suicidando, né? Porque mexeu com a integridade dela. E ela não Isso. soube lidar com aquilo. Ela Então, ela não teve um suporte, né? um suporte espiritual, uma Isso. maturidade Isso. interior, até familiar mesmo. Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a internet, ela é um meio de... A mesma que está levantando é a mesma que vai botar você Pra lá pra baixo. lá para baixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa. Se for um uso sadio, uma coisa que vai te levar ao crescimento, né? Você passar o bem para o outro, tudo Isso. bem. Agora, quando você pega aquele instrumento de celular e usa ele totalmente ao contrário daquilo que Pra você... coisas que não Para coisas edificam. que não edificam, ou você se destrói ou destrói outras pessoas que estão ao seu redor. É verdade. Porque você vive uma mentira. Vive uma vida fictícia, né? É, Isso mesmo. fora da Infelizmente, realidade. a gente tem visto isso muito. E os E jovens... principalmente no meio dos jovens, né? Muito, verdade. É triste, né? É triste, é triste. Eloá, com a cultura do ficar Ah, tá. e relacionamentos superficiais, como que há os jovens na busca por relacionamentos saudáveis, baseados nos princípios bíblicos, né? Então, né? Nós que conhecemos, né, os princípios bíblicos e esse negócio de ficar. Vá, fala aí você como jovem. Nós somos jovens, assim, principalmente assim, da igreja, a gente já conversava muito sobre isso, né? Aham. Muitos diziam, assim, algumas opiniões. Aí a gente sempre debatia algumas coisas relacionadas a isso. E o ficar, assim, nunca me agradou. Desde quando eu era muito nova, porque eu vejo isso como se fosse algo criado pelo inimigo para destruir aquilo que é de verdade. Mas é mesmo. Então, é algo mentiroso que faz com que as pessoas se iludam e vivam uma mentira, sendo que não elas sabem que aquilo ali não é algo sério, não vai te levar a nada, Isso. vai Já acabar entram nisso sabendo, né? sabendo. Então, tem coisas que a gente entra e vai aprender depois, vai saber depois, Aham. mas o ficar é algo muito notório que não Todo mundo presta. sabe, verdade. Entendeu? Que não existe. É uma coisa mentirosa. E o relacionamento sério, você se relacionar, ter um relacionamento saudável, é uma coisa que Deus vai trabalhando. Aquilo sobre o amor. Existe o amor e a falta de amor. Então, eu vejo ficar como se fosse um objeto, sabe? É Você verdade. usar alguém. Matéria, né? Usar Carne. alguém para mentir. Você usar de fantoche aquela pessoa e você mesmo mentir para você e a outra pessoa mentir para você mesma. E para saciar o desejo da carne, né? Da carne. Então, Sem compromisso. Foi algo criado pelo inimigo, isso de Verdade. certeza. E eu acredito, assim, que para você que quer ter um relacionamento saudável, ore a Deus, guarde o seu coração. Que é o que eu mais falo, assim. Guarde o seu coração. Se você tiver que sofrer, sofra com coisas que você tá passando na sua vida, com uma coisa que vai te fazer crescer em alguma coisa. Mas não porque você Não porque você desagradou a Deus, Isso. escolhendo alguém que não era do agrado de Deus e que você não guardou o seu coração. Então, você guarde o seu coração para aquela pessoa que Deus já terminou para você. Então, agora você vai responder aqui ao nosso público. E o que é
guardar o seu coração e você está com alguém que não é do agrado de Deus? Como saber? Então, guardar o seu coração. Eu já estou fazendo as perguntas que eles vão fazer. Então, guardar o seu coração para aquela pessoa certa. Então, como saber que é aquela pessoa certa? Isso. Quando você ora ao Senhor e você pede a Ele assim, Deus, me dê uma pessoa conforme a sua vontade e segundo o seu coração, né? O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Uma pessoa boa. Uma pessoa, ao meu ver, né, pastora? Quando a gente, eu costumo dizer, não só para algumas jovens, Sei. mas eu digo assim, até em casa mesmo, queira alguém que ame mais Jesus do que você. Amém. Então, quando você tem alguém do seu lado que ama mais Jesus do que você, é impossível dessa pessoa não te amar. É verdade. Porque quando Glória a gente a ama Deus. Jesus de verdade, É verdade. Concordo. tem Jesus no coração de uma maneira grande, Isso. essa pessoa vai te amar para sempre. Tem temor. Porque ela ama Jesus. Isso. Ela vai ter esse temor, ela vai entender que você precisa ser amado como você ama Jesus. Isso, Então, você verdade. consegue amar o outro mediante a forma que você também ama o Senhor. É assim. É como, pronto. Você está com aquela pessoa que Jesus lhe deu, certo? Uhum. Então você vai cuidar daquela pessoa e aquela Isso. pessoa vai cuidar de você. Então cuide do presente que Deus te deu. Seja, não é? Você, o rapaz, ou a moça, não é? O marido ou a esposa, cuide do presente que Jesus te deu. Por quê? Porque ele sempre dá o melhor. Agora, quando nós vamos buscar, não é? E por olhar, por vista, aí eu vou dizer a você, se você for olhar somente a beleza, você pode se frustrar depois. Por quê? Porque vai ser igual aquela passagem de Abraão com Ló. Isso. Ló, ele ficou encantado com as campinas verdejantes. Lindas. Eram as mais lindas, as mais belas daquele lugar. E ele foi com os olhos grandes e disse, aqui é meu. Abraão disse bem assim, fica. Fique com ela. Fique com elas. E sabe com quem foi que Abraão ficou? Com a pior porção. Mas a pior porção aos olhos humanos. Não diz a palavra do Senhor que o justo viverá pela fé. Não se vê, mas espera. Não é assim? E vamos pedir ao Senhor aquilo que Ele tem de melhor para nos dar. Ele sempre vai dar o melhor. Então não olhe por vista, porque você pode se frustrar. Deus vai te dar o melhor. E o problema dos jovens, hoje em dia, não é somente dos jovens, não, viu? Que eu vejo também de aqueles. adultos É isso também. aí, que não são jovens e são bem apressadinhos e apressadinhas. Entendeu? Imediatista, né? Isso, imediatistas, então depois ficam aí tudo chorando. Pastora, eu não devia não ter me casado. Pastora, uma Isso. quebra de cabeça. Eu disse, agora, meu filho. Agora, minha filha. Você vem reclamar? Isso mesmo. Quando eu falava, ninguém queria me ouvir, porque estavam tudo deu para casar. Agora vocês vão resolver aí, olha, vão resolver aí o problema de vocês. Eu posso ajudar, mas realmente casamento é um negócio muito complicado. Então, o marido e a mulher tem que chegar aí no acordo, não é? Renúncia. Quem casa tem que renunciar mesmo, de ambas as partes. Se houver a renúncia somente de uma parte, passa a ser até um relacionamento abusivo, porque o outro vai se dar bem e o outro vai se acabar. Então, não concordo Verdade. com esse tipo de relacionamento. Tá fora da palavra, viu? Porque o Senhor disse que o homem tem que cuidar bem da sua mulher. E a mulher tem que cuidar bem do seu marido. Cada um fazer o seu papel, né? Cada um fazer seu papel. Cada um tem que fazer o seu papel e os dois viver sempre em união, né? Isso mesmo. Dentro daquele propósito. Então, o Senhor, ele sempre vai colocar no caminho as pessoas certas pra gente estar e a pessoa certa para que a gente venha ter. Então, que a gente sempre tenha esse, é guardar o nosso coração, é guardar a nossa fé também e esperar aquilo que é o melhor, que a gente não vê, mas que a gente vai esperar chegar. Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. E tem que ter paciência, né? Mas ter a paciência, mas também quando chegar só vai ser o melhor. Isso. Porque quando a gente espera, é incrível. Quando um jovem, uma jovem espera no Senhor, torna-se motivo de chacota, até na própria igreja. Isso. E aí, cara, gente, todo mundo já casou, já namorou, você não sai do lugar e não sei o quê. E aí, fulana?
Não vai passar disso, não. Eita, vai ficar pra titia. Então, jovens, não olhem esse tipo de comentário, porque a sua vida é só você que vive. Então, não queira passar por coisas porque as pessoas estão te pressionando a Isso mesmo. passar. Porque é um tipo A de pressão, né? sociedade, ela é assim. Ela vai te pressionar até você fazer o que elas querem. Porque a sociedade acha que todo mundo tem que ser viver num igual. padrão, Não tem que viver pode. nesse mesmo padrão. Não é. Você namora, você casa, você tem seus filhos e Isso. vai. E tem que ser sempre a mesma linha. Mas não é assim. Cada um tem uma vida, cada um tem E Deus tem um as mistério suas- na vida e de cada um. um tem um propósito de vida. Isso. Uma missão, né? Uma missão. E é isso. Só vai viver a sua vida você. Então, não façam isso, por favor. Deixe Jesus fazer por vocês, encaminhar todas as coisas. Isso. Tire as brincadeiras por menos, né? É, verdade. E Pra ficar vai tudo viver- mais leve. Isso. Olha lá. Alguns assuntos são considerados tabu nas igrejas, certo? Uhum. O que acaba levando o jovem a buscar em alguns lugares errados e em pessoas despreparadas dúvidas sobre bebidas, drogas, relacionamentos, pornografia e sexualidade, né? Como a igreja pode trabalhar isso para oferecer orientação e suporte e não perder, não é, esses jovens para o mundo? Você dedica algum evento ou encontro com esse objetivo? Lá na nossa igreja Isso. mesmo, nós temos o encontro, Verdade. né? É chamado até de os encontros, Os né? encontros. Em outras é acampamento, retiro. Só que o Senhor escolheu o encontro porque é o momento que a gente se encontra para estarmos em comunhão, estarmos conversando juntos. É um momento que a gente não tem esse tempo fora da igreja. Para Mas todo quando mundo a se gente, conhecer para melhor, todo né? mundo se conhecer melhor, aquele momento que a gente conhece mais a palavra. E Tem seminários, né? estudos, seminários. E lá na nossa igreja a gente sabe, tem estudos que a gente não tinha esse conhecimento e a gente Isso. começa a aprender coisas Isso. que a gente não sabia e vai abrindo mais o nosso entendimento para as Que coisas. não dá para fazer no dia a dia da igreja, né? Na igreja Isso, porque mesmo, né? precisa ter um tempo mais Maior. prolongado para estar Isso. ali ensinando. Então, os encontros, ele é crucial, assim. Encontros de comunhão, de união dos irmãos. Isso. É uma conversa sadia, quando a gente louva junto, todo mundo junto, unido. A gente sente a presença do Senhor junto. Verdade. Eu acho que faz toda a diferença. Amanhecer o dia. E conversando, brincando, é muito É engraçado. maravilhoso. Diga É lá. muito divertido, assim. Divertido demais. Porque a gente vê o Senhor nos mínimos detalhes. Verdade. Assim, a gente passa, vamos supor, teve agora em dezembro o encontro. Foi. E aí a gente passou 3 dias. Então a gente aproveitou cada minuto de cada Foi. momento daquele encontro. Então a gente saiu A gente não queria nem preenchido. dormir, diga. Não queria dormir, porque aquele momento Isso. só vai existir aquele momento. Não vai ter mais outro desse. Verdade. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? De aprimorar essas coisas, de apreciar esses momentos, de aproveitar esses momentos e estarmos juntos, né? Isso, e lá são tiradas dúvidas mesmo, né? Em relação Isso. a essas tudo, coisas tudo. mesmo, a tudo. Porque eu sou bem tranquila em relação a isso aí. Verdade. Não tenho o que esconder, não é? É melhor eu passar para vocês a verdade como ela é, o correto, não é? Porque vocês vão ver isso no mundo de uma forma errada. Isso. E você sempre nos direciona ao caminho certo. Nos conduz é assim, assim. Esse estudo, essa passagem está dizendo isso. Então, o Senhor direciona a gente. Então, a gente já sai com a bagagem pronta para vivenciar no mundo aí. Porque a nossa vida é isso. A gente tem que nos alimentar e esvaziar fora. Isso. Nunca é pra gente, nada é pra gente. É sempre para esvaziar para outras pessoas, Isso aí. né? E é isso que a gente tem aprendido. É interessante que dentro disso aqui que a gente está conversando, aí o Senhor me deu alguns versículos aqui em Daniel, não é? Uhum. Mas tem algo assim que me chamou muita atenção, que fica em Daniel, capítulo 1, versículo aqui, o 8º, que diz assim, olha. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Escolha. Ele escolheu, ele propôs ali no coração dele. Isso. E ele era muito jovem, estava em terra estranha, de inimigos, não é?
Mas ele, mesmo sendo muito jovem, sem estar com a família dele ali, mas é a questão de escolha. Isso está no coração de cada um de nós. Então, independentemente da idade que você tenha, se você Isso mesmo. escolher, eu não vou comungar disso aqui, que isso aqui vai me prejudicar. Isso aqui não faz parte do que eu aprendi. Então, para Daniel, ele comer, tomar do mesmo vinho, comer do mesmo alimento do rei, ali para ele não era correto. Ele aprendeu de uma forma e ali estavam querendo passar para ele de outra. Então, ele propôs no coração dele não se contaminar. É a mesma coisa de vocês jovens, sabe? A igreja, eu como líder, eu passo para todos vocês, dentro da palavra do Senhor, do nosso rei, o que pode, o que não pode, Isso. como temos que agir. Podemos agir, não podemos agir. Mas aí, a escolha, quem vai nossa. determinar são Se vocês. vamos nos corromper ou não. Não é isso, Eloá? Isso. É isso que vai fazer toda a Poder da diferença. influência. Você está nos influenciando ao certo. Isso. E vai ter outras pessoas que vai nos influenciar ao errado. Isso. Mas a gente que escolhe se qual é das duas pessoas que a gente vai se deixar ser Isso. influenciado. Qual Se é a o proposta certo, que você vai escolher aí? é o certo ou é o errado? Isso aí. Entendeu? Nós que escolhemos. E ultimamente algumas pessoas têm ido para o errado. Não, eu vou Infelizmente. para lá mesmo Infelizmente. sabendo que é o errado. Isso. Eu vou para lá porque eu nunca fui lá. Isso. Então vou experimentar e depois Uhum. aí eu volto para o certo. Aí é onde está todo o É perigo, esse né? onde está o perigo, porque você está subestimando as astutas ciladas do Isso inimigo, mesmo, não né? pode. E você vai querer ir para um caminho dele Que só pode pra não ter ver, volta. porque você vai ser aceito ali por causa dos seus amigos, Isso. aceito na sociedade, né? Porque a maioria dos jovens, eles priorizam muito isso, ser aceito Isso. pela sociedade. Buscam isso. A popularidade, né? Você tem que ser popular. Isso. Então, você quer ser aceito, você quer ter amigos. É muito isso, eu preciso ter amigos. Porque se eu não tiver muitos amigos, eu não sou um jovem normal. Mas É. não é assim, Não. né? Isso Nós mesmo. precisamos ter um sentido da vida. O que é que você quer da sua vida, né? Qual é o padrão que você quer para sua Qual é o vida? padrão? Ser você. Isso. Nós temos que ser autênticos. Perfeito. O Eu acho padrão que é a a autenticidade. perca da autenticidade tem acontecido constantemente. Porque você acaba querendo vivenciar uma vida de outra pessoa, Isso. coisas de outras pessoas que não é a sua vida. Isso. Você não passou por um caminho para percorrer aquilo que o outro passou, que tem aqueles amigos. A perda. Também. Aí vem a questão de perder a identidade. Por causa Se das nós não pessoas. temos a nossa identidade própria, quem somos? Isso. Você passa a não se reconhecer e isso traz um vazio muito grande, porque você não é você. E você não vai acreditar em nada que venha de você. Isso. Porque Porque você só você- tá fazendo as coisas de outras pessoas. Você O que tá as pessoas reproduzindo querem o que você faça. E tem vezes que não é nem porque elas querem que você faça. porque É que você corre atrás para fazer, para ser aceito. Você aceita. Ou E aceita. isso vai acabando com a pessoa por dentro. Isso mesmo. Acaba com o psicológico. E é Quando uma você das vai coisas ver, também, né, uma que tem das coisas levado que tem os levado. jovens ao suicídio, né? Os jovens à Crise ansiedade. de ansiedade. Isso, síndrome do É, pânico, contra A maioria dos jovens não consegue depressão. ficar muito tempo em casa. Verdade. Você segurar alguém muito tempo em casa. Hoje é sábado. Se você ficar um tempo em casa, já tô entediado. Já tô Isso. entediada. Verdade. Eu preciso sair, Isso. porque eu tô. Tá acontecendo na minha mente. Ou algumas vezes você não quer nem sair, mas porque os amigos chamaram, Isso, você aí vai lá você não quer nem ir. Mas vai, mesmo sem querer, porque tem que satisfazer. pra satisfazer as pessoas. Então, é uma coisa que tem se perdido Isso. a cada dia. Eu preciso fazer isso porque o outro tá fazendo. Isso. E você nem quer, mas você vai lá. Então, é a falta da identidade, é a falta da autenticidade. De você saber o que é que você quer de verdade. É as Verdade. escolhas, como você falou Isso. agora, em relação Daniel. a Daniel. Daniel, perfeito, né? Perfeito. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Perfeito. Olha, qual o impacto das amizades na vida espiritual? É outra pergunta assim top. Qual o impacto das amizades na vida espiritual dos jovens? Como um jovem ou adolescente pode escolher as pessoas certas para fazer parte e incentivar de maneira positiva a sua vida
É incrível essa É, pergunta aqui. Dentro dela, eu já deixei até separado também aqui do livro de Daniel também. é, o que vai te fazer separar você das amizades? Não foi isso a pergunta? Qual o impacto das O amizades, não é? impacto. Primeiro, qual o impacto das amizades na vida espiritual dos jovens? Aí vai depender muito, né? Isso. Você precisa ser seletivo nas suas amizades. Isso, As amizades que te fazem crescer e as verdade. amizades que te derrubam, Isso. que faz você não se sentir tão valorizado assim, entendeu? São coisas que Que a gente você vê precisa prestar que é atenção isso. Pode com falar. quem a gente anda. São coisas que a gente precisa prestar atenção, ser seletivo em várias áreas da nossa vida, Isso, e verdade. principalmente nas pessoas que andam com a gente. Isso mesmo. Eu ainda tinha separado aqui em Provérbios 13, 20, diz Fala aí assim: pra gente. aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, Entendeu? quanto mais você anda com pessoas boas, pessoas sábias, pessoas que te fazem chegar mais próximo de Deus, mais perto de Deus você vai Verdade. estar. Agora, quando você anda com pessoas que é totalmente diferente do meio do Senhor, das coisas de Deus, das coisas boas São da tolas vida, mesmo, né? acaba que você se sentindo para baixo, Verdade. aquém de tudo. Isso. Porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sempre pede, Deus, o que está acontecendo na minha vida, né? Agradece pela nossa vida. Tenta fazer uma reflexão do que aconteceu durante o dia. Isso. Então, o que foi que aconteceu hoje? O que é que eu fiz? Aí, quando a gente para, você para assim e vê, eu andei com aquela pessoa ali, eu sei que aquela pessoa não gosta de mim. Faz isso Porque comigo, mas você eu quero viu estar ali com ela. isso. Mas você está insistindo em estar com uma pessoa Que não lhe que faz não bem. faz bem, você se sente mal, se Uhum. sente abaixo, não cresce em nada, mas quer estar ali com a mesma pessoa. Então, quanto mais pessoas sábias você anda, mais sábia você vai ficar. Isso mesmo. Então, quanto mais pessoas próximas de Deus, que têm o conhecimento do Senhor, que vivem Que vivenciam mesmo, né? Ao Senhor, ao né? Senhor, mais sabedoria, mais perto de Jesus, Mais mais crescimento. crescimento você vai ter. É isso E é mesmo. diferente. É isso mesmo. Aqui é uma pergunta agora. Como um jovem ou adolescente pode escolher as pessoas certas para fazer parte e incentivar de maneira positiva a sua vida? Então, é como a gente estava falando desde o início. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Isso. Então, a gente sabe o caminho certo e o caminho errado. E as pessoas que são certas, sabe? Verdade. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos Não é toca. porque anda na igreja, que está na igreja, que serve a Isso, Deus, que né? serve a Deus. Mas existe pessoas que, no nosso meio, que por mais que não sirvam a Deus, mas são pessoas boas, que você É, sabe que são pessoas boas, que te incentivam a ser melhor. é isso. Pessoas que nos levantam quando a gente Verdade. está mal, que Verdade. percebe quando a gente não está bem e Verdade. que vem falar. Sabe, são pessoas assim Verdade. que, por mais que não sejam tão próximas, mas são essas que você tem que ter mais proximidade. Isso mesmo. E são Então, essas pessoas que a gente tem que trazer para nossa vida. são pessoas que te apontam, te julgam, falam mal por trás. Pessoas que você vê que não tem uma antipatia com você. Então, essas pessoas, elas não são as pessoas certas para estarem com você. Nós temos que escolher pessoas que são sensíveis Isso, ao ouvir a do voz, não é? Espírito Ao Santo. ouvir a voz do Espírito Santo. Sensíveis ao toque do Espírito, não é? Isso, Passei por essa experiência muito forte hoje. verdade. E foi através de alguém que não faz parte da igreja, da nossa igreja, não é? Mas que Deus, ele mostrou ali, não é? O que eu estava passando. Então, são pessoas que são sensíveis ao Isso. toque do Espírito. Lembra de você. Isso, Eu vou mandar isso aqui para essa pessoa. isso. Então, você está sendo lembrada por alguém. Ora por Então, você, sabe? Quer o melhor para você. Poxa, aí ela chegou para mim e disse bem assim: Pastora, olha, eu estava ouvindo esse louvor e Deus colocou a senhora na minha mente. Aí por isso que eu estou falando com a senhora. Está acontecendo alguma coisa? Eu disse, ela está sim. tá vendo? Entende? E foi algo Confirmação, né? muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo, gente.
E é interessante que é alguém que não é próximo, ela não é próxima ainda a mim. Mas, incrivelmente, que desde a primeira vez que a gente se conheceu, né? E foi no MyCast mesmo. Desde a primeira vez, foi algo de Deus. E parece que a gente já se conhecia há anos. Então, tem pessoas boas que Jesus nos apresenta Isso, que não é por um acaso. não. E que são presentes de Deus, né? Então, valorize essas pessoas. Verdade. Não deixe essa pessoa ir embora. Não pode. Segura essa pessoa. Porque são Deixa ela poucas, bem viu? perto. São poucas. Porque existe isso, né? De você valorizar os que não te valorizam e você acabar deixar aí os que te querem bem. Aqueles que realmente querem o seu bem, aqueles que E aí você realmente acaba pensam em você. perdendo alguém que você tanto pediu a Deus para Isso. colocar do seu lado. E você acaba perdendo porque você acha que não é a pessoa certa. Isso aí. Porque você tá tão ali, você tá tão direcionado a querer ter sempre aquelas padrão. amizades ali, amizades que você já viu que não são bem amizades. Entendeu? Isso, Então tem que ser realmente seletivo, né? isso, seletivo. E incrível que eu disse a vocês aqui, eu vou passar aqui para vocês, que Jesus me deu também, gente. Daniel é maravilhoso, olha. Verdade. Daniel, ele tinha 3 amigos, olha só. Daniel, capítulo 1, versículo agora, o 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento e em toda visão e sonhos. Aí vem para cá. É isso aí. Aí vem para cá para Daniel, certo? Daniel capítulo 2. Isso. Daniel capítulo 2, versículos, vou ler aqui, o 6, o 7 e o 8. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi, olha só, viu? Foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, que era amigo, a Misael e a Azarias, seus companheiros. Eram amigos. Quem é amigo está conosco em todo o tempo. E esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Daniel. Estava prestes a ser morto junto com todos aqueles que faziam parte da magia, né? Que falavam ali, não serviam a Deus, né? Mas passavam ali para o rei aquilo que eles recebiam da parte dos deuses dele. Então Daniel foi ali e contou aos seus amigos. E eles ali oraram, não é? Em relação a isso. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios, que eram chamados sábios da Babilônia, aqueles que entregavam os recados ao rei. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou a Deus do céu. Mas aí, é aqui que eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Ele interpretou os sonhos. Eu achei tremendo que no 46 diz assim. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Quando Deus deu a interpretação do sonho. Porque ninguém pôde, a não ser Deus através de Daniel. E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Então ele deu tudo a ele, tudo. Poxa, você tem um rei que é o maior poder que pode se ter numa terra, depois de Deus, não é? Vindo dos homens. E ele se render ali, né? Se prostrar ali perante Daniel, é muita honra. Verdade. Aí, o que aconteceu? Daniel lhe deu muitas Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas o rei e pôs governador de toda a província. Esse foi o presente que ele deu, fora as dádivas, né? Toda a província da Babilônia. Como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Aí vem. E pediu Daniel. Isso aí é tremendo demais. Presta atenção, viu? E pediu Daniel ao rei. E constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel fez o pedido. Não pra só quê? para ele. Ele não recebeu a bênção, mas ele também queria que os amigos dele fossem. Entendeu?
Nós temos que ter ao nosso lado amigos que pensam em nós. Isso. E que Nós quer o pensamos nosso neles e crescimento. eles pensam em nós. Então, ele foi engrandecido e os amigos foram engrandecidos com Daniel. Responde aqui essa pergunta que nós Isso. estávamos conversando. Verdade. A palavra do Senhor ela é perfeita, ela é Perfeita. maravilhosa demais. Então, quando você perceber que tem pessoas do seu lado que não suportam quando você está crescendo, então essas pessoas você já tem que ficar com o pé atrás, Isso. né? Porque Orar pessoas por elas, mas se afaste. se afastar, né? Entendeu? Não criar nada no coração, né? Isso, claro. E A gente não se pode, a gente não pode tirar totalmente as pessoas da nossa vida. Agora, isso, nunca descartar ninguém. não, nunca descartar ninguém. Agora, fazer parte da Isso, nossa vida, da nossa da história. nossa história, é outra coisa. É, verdade. Essas pessoas não podem fazer parte da nossa história. Elas podem estar próximas a nós para contemplarem a nossa vitória. Verdade. É assim que eu creio, sabe, Eloá? Verdade, É assim que eu pastora. creio, meus amores. Eu creio dessa forma. Isso Porque é assim que mesmo. nos ensina a palavra do Senhor, Então, né? temos que ter essa seletividade em relação Isso. ao Espírito Santo nos direcionar as pessoas. Então, ele sempre nos testifica. Ele sempre testifica Isso aqueles mesmo. que ele tem. Então, peça ao Senhor para que ele abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue as pessoas certas que ele quer do seu lado. Isso mesmo. Se é realmente essas pessoas que estão, ou se ainda não é a pessoa certa. É porque Jesus, ele envia as pessoas certas para estar do nosso lado. Isso. Eu bem sei. Eu bem sei. Eu quando era bem novinha, era adolescente, eu tinha um problema sério com questão de amizades, porque eu sempre fui muito sincera. E eu me decepcionei muito com as minhas amizades, muito mesmo, de chorar e tudo. Sabe? Porque quem é sincero se doa. Entende? Intenso, né? Eu É, a sempre fui muito intensidade. intensa. Então é como ela estava dizendo aqui há poucos instantes, vamos guardar o nosso coração. O nosso Pra coração tem que ser guardado para tudo, não somente para relacionamento homem e mulher, mas guardar o nosso coração para tudo, Pra sabe? tudo. A gente não pode chegar até numa amizade, porque para você chegar a dizer que alguém é seu amigo ou sua amiga, Eloá, Tem você que tem que ter ter anos experiência. de experiência com aquela pessoa, Experiência. não é? Porque enquanto eu não conheço realmente a pessoa, colega, Existem vários níveis, né? De amizade. Tem até dentro aquele- da própria amizade, vários Isso, níveis. vários níveis. Aquela amizade que você conta pra tudo. Uhum. Tem aqueles amigos que você também tem que vigiar um pouquinho, né? Quando você vai conversar alguma coisa. Tem uns que tem uma boca mais A língua uma assim linguinha mais solta, aí você já cruzada. não conversa Aí você tudo. tem que vigiar que. Mas isso não quer dizer que eles isso não quer sejam dizer que não amigos. sejam seus amigos e que Isso, não amem você e você isso, a eles. É porque a gente sabe, a gente conhece uns aos outros, né? isso, Quando a gente é amiga, a gente sabe. isso, Então a gente também não quer ferir o outro. isso. Então a gente tem que vigiar. Verdade. Não é porque a gente não ama e tá fingindo algo, não. A gente tá vigiando porque a gente conhece o outro e sabe até quando, até ali a pessoa sabe, até Verdade. aqui. Então a gente tem que vigiar em tudo. E saber separar as coisas também, né? Né, pastora? Em relação a tudo da nossa vida. Guardar o nosso coração. Isso. E a nossa mente está direcionada sempre a querer aquilo que Jesus quer pra gente. A gente não entende. Até algumas pessoas que aparecem no nosso caminho, a gente não entende. Até aquelas que nos dão trabalho. Isso, mas tem um porquê ali. Um propósito em Um tudo isso. propósito em todas O as Senhor coisas. está nos ensinando algo Isso Entendeu? mesmo. e nos fortalecendo em alguma área Em da nossa alguma vida. área. Alguma coisa ele quer nos ensinar. Isso fortalecendo alguma área da nossa vida. É incrível, é maravilhoso o É operar de verdade. Deus. Estou amando, viu lá? Eu também. Nossa conversa aqui. Olha, adolescência é aquele momento em que se começa a construir sua própria opinião. A minha mãe sempre falou, e fala até hoje, a fase de maior rebeldia nossa é a adolescência. Segura aí, viu? Adolescência é aquele momento em que se começa a construir a sua própria opinião e sua forma de expressão, ou seja, sua identidade. A gente até já falou sobre a identidade, né? Questionando verdades que lhes foram impostas. Nessa construção, muitos se desviam. Isso acontece por causa da pressão entre a cultura popular, né, do mundo e ensinamentos bíblicos. Sim, não, né, pastora? Porque o que é que acontece? Existe como é que eu posso dizer? Família, tem a existe. nossa construção familiar, né? Isso, existe assim,
tem pais que são Uhum. cristãos, né? E que vai direcionando, ó, é assim que acontece. Você vai para a escola, você vai começar ensino médio, né? Que é adolescência, né? Aham. Você vai para o ensino médio, lá você vai ver isso, você vai ter Vai isso ouvir e isso. muita coisa. Isso. Agora, nós jovens temos que acabar com É um esse mal. costume de achar que sabemos de tudo. É, Ah, não, pai, não, mãe, eu sei. não precisa falar, Não, não, já sei. eu já sei. Não sabemos de nada. Por isso que é bom a gente sempre prestar atenção no que os nossos pais falam, nos orienta, porque eles vivenciaram, eles passaram por esse caminho. Então eles sabem melhor do que cada um de nós Isso aí. o que O que pode o que pode acontecer. acontecer, o que já aconteceu. Isso. Então, nós temos que saber que a gente não sabe de nada, que somos jovens ainda Estão e começando a que vida estamos apenas, né? começando uma caminhada. Então, se meu pai e minha mãe já passou por esse caminho, eles têm experiência suficiente para nos ensinar. Isso. Então, a gente precisa ouvir Parar pra ouvir. mais os mais velhos. E a Bíblia fala sobre E isso. a Bíblia fala também, para que a gente não se perca no meio do caminho Isso. também. Isso. Né? Porque os jovens agora, não, ai meu Deus, lá vem. É. Não, já vai falar, meu Deus do céu. Já Ai, que não, mente pai, olha, velha. não, Eu não, já não falei sou não, mais mãe. atualizada. Isso. E não é assim, Não. né? Porque as redes sociais, elas sempre vão mostrar uma coisa, você já sabe, é isso Uhum. aqui. É. Mas não só fica ali. Existe uma história, existe um caminho. Isso. Então, eu vejo assim, que E a vamos questão colocar as coisas pra vida real, né? a vida na realidade, isso aí. não vivenciar Isso mesmo. uma mentira. Então, precisamos ouvir mais nossos pais, porque eles têm nossos avós, né? Porque Isso. eles têm experiências suficientes para nos direcionar. E Tanto evitar, né? Que se e passe até por evitar. certas situações, né? Isso, por coisas que não é para ser passado. Isso. Isso mesmo. Isso aí. Entendeu? É tremendo, né? Deus é maravilhoso demais. E o que você acha sobre essa questão de os jovens de hoje em dia serem taxados? Será que eles podem ser taxados de infantis, imaturos, né? Eu até cheguei a falar sobre a questão dos jovens, né, da geração mimimi. O que você acha em relação a tudo isso, hein, Eloá? Então, é como a gente estava falando desde o início, né, pastora? Eu acho que sim, está existindo mesmo essa infantilidade, essa imaturidade, né, no nosso meio, em relação à falta de maturidade também familiar, preparo familiar. Preparo familiar. Essa relação entre pai e filhos também é uma coisa que a gente tem visto. Muito pouco, né, hoje em dia, né? Muito pouco hoje em dia, porque até mesmo os filhos não estão querendo fazer tanta questão de estar com os pais. O celular tem atrapalhado muito essa ligação. Isso Convivência. o dia a dia também antigamente a mãe ela era mais do lar, não é? Hoje em dia a mãe trabalha também junto com o pai. Já Não é? não tem muito tempo para estar Já não tem muito tempo e geralmente os empregos de hoje em dia geralmente é o dia todo. Uhum. Poucos são aqueles que trabalham apenas meio turno, Isso. não é? Então tudo isso conta, não é? Trabalho excessivo, celular na hora que se tem um tempo para a família Isso. estar reunida. Aí cada um pega o seu celular, fica olhando o celular. Isso aí é o cúmulo. Perde a comunicação. A comunicação. O vínculo Isso. da amizade familiar. Isso. Das E aí conversas, acaba né? que, ao invés do jovem, né, do filho e da filha confiar nos pais, é confiar em um colega que está conversando no Isso celular. mesmo, isso mesmo. Perde aquela confiança que tem Isso. com a família. Vai ouvir o que um artista está E ouve falando. o que um influencer está Isso. falando ali e Isso. vai lá e acaba fazendo aquilo que o outro está falando. Então, é a falta mesmo de comunicação familiar, de apoio espiritual, né? E ultimamente o as poder da pessoas comunicação. não têm procurado assim. Procure uma igreja para que você venha se espiritualizar em relação às coisas que você tem confrontado dentro de você, internas. Isso. Porque mesmo que seu pai e sua mãe não te entenda, existe um Deus que está olhando para você e Isso vai mesmo. te entender. Isso mesmo. Existe uma palavra que Deus tenha para você que você não acaba nem indo para uma igreja porque você acha que todas são iguais. Isso mesmo. Não é porque todo mundo. Porque eu não vou para a igreja porque toda igreja. Não são todas as igrejas. É verdade. Por mais que você visitou 3, eu creio que em uma delas
não foi igual essas três não são iguais umas às Isso mesmo. outras. Então, existe um certo enredo, sabe, de Do Satanás inimigo, verdade. para querer destruir os lares e as Isso. famílias, casamentos, Totalmente, relacionamentos. totalmente. Ele quer acabar com a família. A Porque a família é o família é a point base. dele, É a base de é tudo. a base de tudo. Ele quer fazer destruir tudo. Isso. E eu vejo que é a questão da família mesmo, o relacionamento de pais e filhos, Isso. relacionamento entre a família em si, Os irmãos, os né? irmãos, Eu conheço irmãos que não se não se falam há falam. anos. Isso, Como pode? isso Como mesmo. pode? Porque, poxa, tem coisa melhor do que você ter seus irmãos. Eu mesmo, meus irmãos, beijo pra lá, beijo pra cá, a gente se abraça, é aquele chamego todo. Minha mãe, eu encho de cheiro, de beijo. A família, gente, é pra viver assim, sabe? E isso nós fazemos não é no Natal, não, porque tem famílias que ficam se degladiando o ano todinho, quando chega no Natal, vamos Natal nos se reunir. abraçando, né? Aí vão, né? Vão se confraternizar. Não, gente, família é o maior bem que o Senhor nos deu. É a Verdade, família. E nós temos que viver bem, mas infelizmente são poucas as famílias que são unidas. verdade. Infelizmente. E vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelas Precisamos famílias, orar porque é bastante. preciso, sabe? Porque a ação maligna é terrível para acabar com tudo isso. É com tudo que a gente tem visto, com tudo que a gente tem vivenciado nesse mundo. De É, todas as formas, ele tem vindo para realmente acabar com as famílias. Não é? isso. Porque a família é a base e é o amor do Senhor, e através da família que vem tudo que Deus constituiu, não é? Constituiu. E fez nesse mundo de melhor, não é? Verdade. E nós temos que estar bem ligados a tudo isso. Eloá, estamos chegando ao final. Estamos chegando, infelizmente, ao No final final. do MyCast de hoje. Foi Uhum. maravilhoso, Foi viu? mesmo, pastora. Foi muito bom mesmo, Eloy, estar aqui com você, conversando aqui, não é, sobre jovens e a igreja, não é? Eu quero deixar aqui para vocês uma frase, sabe? Uma frase, não, uma palavra de que tem muita gente que está em conflito aí dentro de si, como Eloy falou, e com a sua própria família. Aí você não vai para a igreja que você diz, eu não gosto da igreja não, porque a igreja é isso, aquilo, aquilo outro. Porque você conhece, o inimigo tem passado a imagem, infelizmente, de que as igrejas elas são rotuladas por roupa, não é? Isso. Por discriminação, não é? De certas coisas, Preconceito. preconceito e assim vai. Olha, a igreja do Senhor, que é a casa dele, é o melhor lugar onde nós podemos estar, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar a casa do Senhor. Seja da forma que você esteja, venha como estás. É assim que o Senhor fala na palavra dele. Então, venha como estás. Não é? Seja você quem for, o que você estiver praticando, o Senhor não vai olhar isto. Não vai olhar isto. Você vai dizer, pastor, mas eu já cheguei aí para tal denominação, não deixaram nem eu entrar, porque eu não estava de acordo com o que eles queriam, Isso. com o que eles acham que é o correto. Então, você procure outra. Vai ter uma que você vai gostar. Mas nós aqui da ICVCC, Igreja Congregacional Vida com Cristo, a nossa visão aqui, eu posso falar como pastora, né, desta igreja maravilhosa, é a visão de Cristo. E a visão de Cristo não é essa que está sendo passada aí. A visão de Cristo é acolhimento. A visão de Cristo é amor. A visão de Cristo é ajudarmos uns aos outros, porque todo mundo peca, todo mundo erra. A palavra de Deus diz: pecamos por pensamentos, palavras e obras. Não tem ninguém bom. Bom é Jesus. Ele é que é bom. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. E você vai deixar aqui para o nosso público, o que você tem a dizer para o nosso público, Eloá Araújo? Jovens, adultos também, crianças, entendam que vocês são fortes e que nada pode tirar você do caminho de Deus se você deixar ou não permitir. Então, se você permite que Deus entre na sua vida, Ele vai fazer algo diferente, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Então, permita que Ele entre dentro do seu coração e eu creio que você vai vivenciar coisas maravilhosas, assim como eu vivenciei e tenho vivenciado na minha vida. E eu acredito que se existe algo na sua família que tem te atormentado, que tem tirado a sua paz,
creia que Deus é o Deus de milagres, ele pode mudar o quadro das nossas vidas, seja lá o impossível que for para você, para Deus nunca é impossível. Então, tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, procure uma igreja, procure alguém que seja direcionada por Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo novo na sua vida e vai te transformar e vai trazer você mais para perto dele. Eu creio que tudo isso vai passar e você vai vivenciar algo novo da parte de Deus. Então é isso que a gente tem para falar e que você possa ter aprendido mais sobre o Senhor, né? A Isso. igreja do Senhor, sobre a juventude, as coisas de Deus. As E que coisas possa ter boas, né? Que realmente isso. nos ensina a palavra. Que possa ter te acrescentado em algo dentro do seu coração. E eu creio que acrescentou em nome de Graças a Jesus. Deus, eu estou sentindo algo maravilhoso, sabe lá? A Amém. presença do Espírito Santo aqui no Uma nosso meio. paz, Uma né? Que paz. excede o entendimento. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Amém. Vamos agradecer aqui, né, os nossos patrocinadores, OH Produtora, que cria conteúdo audiovisual de alta qualidade, que é aqui esse estúdio maravilhoso que nós estamos fazendo, o MicCast. E Verdade. também assessoria de marketing Pick Plus Company, que pode ajudar a sua empresa, não é? A crescer mais e mais, não é? Fazendo aí, impulsionando as suas vendas, tá bom? Através do trabalho deles. Você não vai se arrepender em contratar a Pick Plus Company. Eu quero agradecer aqui, viu, Elo Araújo, pela sua Amém, presença. pastora. Eu também quero agradecer. Que Deus Muito abençoe obrigada. grandemente a sua vida. Você é bênção. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá bom? Amém. Até a próxima, se Deus quiser, né, Eloá? Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo, meus amores. Deus abençoe.